Me desculpe, viu? Falta de opção é outra coisa. Você tem saúde para procurar um trabalho e ganhar seu dinheiro honestamente. Olha só, na semana em que os tricolores comemoram a permanência do time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Bahia no Ar exibe uma série especial, Bahia, os desafios de um campeão. Fique com a gente vai trazer para você essa matéria. Hoje, amanhã e depois a gente traz uma série especial em homenagem ao nosso tricolor, a esse time baiano. Mas antes eu queria falar para as donas de casa. O INSS mudou as regras para a aposentadoria das donas de casa, viu? Antes, uma trabalhadora do lar que quisesse se aposentar de forma autônoma tinha que pagar R$ 59,95 por mês para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com a mudança, agora as mulheres passam a pagar, mulheres e homens também, viu? Elas passam a pagar R$ 27,25 por mês. Mas as alterações não valem para todas as pessoas. Nessa reportagem você vai saber qual o perfil que está inserido na categoria de contribuição reduzida. Dona Maria trabalhou com carteira assinada durante 8 anos. Em 2004, ela decidiu largar o emprego para cuidar dos filhos. Mas a dona de casa não parou de pagar a contribuição do INSS e em março do próximo ano vai dar entrada na aposentadoria. Isso vai facilitar na compra de remédio, a faculdade, a despesa, da casa. A mudança beneficia donas de casa que não tenham renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico e com renda familiar de até 2 salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Vale para a pessoa que cuida da residência e que seja cadastrado no Cadastro Único da Assistência Social numa família de baixa renda. E essa baixa renda, a lei diz que tem que ser renda familiar de até 2 salários mínimos. Mas a mudança não vale apenas para as mulheres. Se for comprovado que o homem é o responsável pelas atividades domésticas e estiver dentro dos critérios do INSS, ele também tem acesso ao benefício. A estimativa do IBGE é de que somente na Bahia 294 mil pessoas tenham direito a este tipo de aposentadoria. Mas agora vamos falar de futebol, né? Os jogadores do Vitória estão de férias. A diretoria começou a semana planejando 2012. O executivo de futebol, Newton Drummond, começa a traçar com os dirigentes a formação do time para o Campeonato Baiano, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. A permanência ou não do técnico Wagner Benazzi está em pauta. Já se fala, inclusive, de alguns nomes que podem vir para o rubro-negro. O treinador tinha compromisso com a diretoria até o final do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, desde segunda-feira, está livre. No Vitória, se evita falar em limpeza de elenco, mas é isso que deve acontecer nos próximos dias. A diretoria pretende dispensar 16 dos 36 atletas que encerraram a temporada 2011. E o Bahia tem pela frente a missão de conquistar a vaga para a Copa Sul-Americana, mas os tricolores ainda comemoram o último resultado. Na reapresentação, depois do empate com o Santos na Vila Belmiro, o Bahia foi só tranquilidade. Livre do rebaixamento, a equipe fez um treino recreativo com o moral lá em cima. Mas o clima de férias mesmo só chega depois da última partida do ano contra o Ceará no próximo domingo. O jogo vai ser dentro de casa e a possibilidade de perder só para rebaixar o Cruzeiro, como querem alguns torcedores, está fora de cogitação. Conseguimos um objetivo, que era a permanência na Série A. Agora não perdeu o foco ainda, porque tem mais um jogo para vencer. Além do respeito pelos clubes que ainda lutam para não cair, o Bahia tem um outro objetivo na Série A. O time precisa de uma vitória para continuar sonhando em voltar a disputar uma competição internacional. Se nós temos uma proposta e temos a oportunidade de tentarmos uma competição a mais, que o Bahia precisa para divulgar mais o nome que ele tem, mais esse prestígio que ele tem, e mais outros clubes vir aqui na nossa terra, por que nós vamos deixar isso passar despercebido? Vamos de encontro, não tem problema. Pois é, então nessa semana que o Bahia garantiu a permanência na Série A, agora a luta para conseguir ir para a Copa Sul-Americana. São 22 anos sem disputar a competição internacional. Essa semana, então, a gente preparou uma série de reportagens para dar uma estimulada aí na torcida para lotar Pituaçu no domingo. Na primeira reportagem da série, a gente relembra a trajetória do esquadrão, marcada por 2 títulos nacionais e, sobretudo, pela paixão de torcedores e jogadores.
Em 80 anos de vida, o Bahia conquistou 43 campeonatos estaduais, 2 títulos brasileiros e cerca de 8 milhões de apaixonados torcedores espalhados pelo mundo. E imaginar que o tricolor de aço nasceu da extinção de 2 times de futebol. Em 1930, o Clube Baiano de Tênis e a Associação Atlética da Bahia decidiram acabar com as equipes de futebol. Os atletas, inconformados com a decisão, resolveram criar um novo time. Eles se reuniram nesse casarão aqui na Rua Carlos Gomes, no centro de Salvador, na madrugada de 1º de janeiro de 1931. Surgia o Esporte Clube Bahia, que só veio ter esse nome mesmo um pouco tempo depois, por causa de uma cisma com uma das cores do uniforme. Um dos associados sugeriu que não se adotasse a cor preta, por considerar que dava azar, ou talvez por ser uma referência à miscigenação que eles gostariam de evitar no novo clube. Então, em vez do preto do Baiano de Tênis, eles propuseram que fosse o vermelho. Então ficaria um clube azul, vermelho e branco. No primeiro ano, o primeiro título estadual. O clube se popularizou e anos depois, em 1959, foi o representante da Bahia na inédita Taça Brasil, um troféu conquistado diante do Santos de Pelé. O Bahia se superando, com muitos jogadores da terra, conseguiu ganhar do Santos. Lá na Vila Belmiro, ganhou a primeira por 3-1 e no jogo decisivo ganhou no Maracanã. Era realmente um time especial, que orgulhava o futebol da Bahia. Na década de 70, o Bahia conquistou um inédito heptacampeonato estadual. Beijoca foi uma das estrelas daquele time histórico. Essa identificação, esse amor com a nação tricolor fez com que esse time fosse vitorioso. Não temos que atribuir a outra coisa. Lógico, a técnica, né, a qualidade de cada jogador individual, mas o amor e a união foi que fez com que acontecesse tudo isso. Em 1988, o Bahia entrava em outra decisão de título brasileiro. No primeiro jogo da final, em Salvador, brilhou a estrela de Bobô na virada por 2-1. É um time realmente maravilhoso. Você pega as características do Bahia, pega pelos jogadores que compõem a equipe titular. Zé Carlos era um jogador de muita velocidade, uma versatilidade muito grande. Compunha o meio, fazia ala, fazia o lado direito, né? O Charles era um jogador muito técnico, muito habilidoso, tinha uma presença de área extraordinária. Tinha o Marquinhos, que é um jogador moderno. E o bom de tudo isso era que a grande maioria eram baianos. Essas qualidades foram importantes para assegurar o 0-0 na partida em Porto Alegre. E o Bahia conquistava o Brasil de novo. Foi um título realmente entregue e ganho por aquele que foi o melhor no Brasil. Na segunda parte da série Bahia, os desafios de um campeão, você vai ver como o drama de estar na última divisão do Campeonato Brasileiro ajudou o Esquadrão de Aço a dar a volta por cima e retornar à Série A do Brasileirão. Vamos avante, Esquadrão, vamos ser o vencedor. 7h13, vamos voltar para as ruas de Salvador. Luana Brito, de onde você fala agora? Olha, mais informações do trânsito para você. O nosso link móvel. Oi, Jéssica. Olha só, nós estamos aqui na região do Rio Vermelho e por aqui o trânsito já é intenso na manhã desta quarta-feira, mas flui sem pontos de retenção. Neste momento não tem engarrafamento. Nós estamos aqui na sinaleira, dá pra gente ver aquela via lá em direção a Orla da Pituba, a quem segue em direção a Itapuã, quem veio de lá da Barra, passou por Ondina, que está seguindo lá no alto lá da sua tela, em direção ao lado esquerdo. Quem vem em direção à Barra também tem um trânsito intenso, mas sem pontos de retenção. É essa a situação neste momento aqui no Rio Vermelho, bem no Largo da Mariquita, né? Conhecido aqui como Largo da Mariquita, e que normalmente é um ponto de engarrafamento em Salvador, principalmente nos horários de pico. Daqui a pouquinho, aí 7h30 já começa a piorar, e também nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. De acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, Jéssica, foram registrados 12 acidentes com 8 feridos. Este é o balanço das últimas 24 horas. Voltamos com você.
Obrigada, Luana Brito. E com isso a gente encerra aqui. Eu volto amanhã às 6h30 da manhã. Desejo um excelente dia para você. Você fica agora na companhia do Balanço Geral de Raimundo Varela, aniversariante do dia. Parabéns, Varela. Felicidade e muita saúde para você.